Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre neoteocracia. A essência dessa provocação será sobre miragem prometida, que é o fato dos políticos ficarem prometendo grandes mentiras usando o emocional da massa, muito baseada nesse cenário atual. E como qualquer coisa no carrossel de notícias que é noticiado. A morte do influenciador americano não passou de fogo de palha e o pessoal já voltou a se degladiar por conta da janela eleitoral, pois toda desgraça é um meio de ação para a perpetuação em espaços públicos. E como sempre digo, o cenário político quer manter a massa emocionada à espera de um milagre no seu êxtase emocional para que a mantenha na ilusão sobre democracia. A política ideológica em si já é um crime. A democracia nada mais é que uma antessala da real democracia. Essa democracia que esse pessoal se degladia, na verdade, é apenas uma miragem. A democracia é a escolha dos agentes que irão fazer regulações no Estado. Essa luta que vemos é apenas pelo imaginário da massa, a implementação de gatilhos na massa. Nessa provocação, vou traçar um paralelo entre esses gatilhos emocionais e a implementação de totalitarismo com a anuância e voto dos gados apaixonados. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e considere fazer uma doação no QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos aí o teu like. Eu vou trazer essa miragem prometida pela perspectiva de razão, entenda a razão enquanto engenharia reversa em fenômenos e efeitos através de efeitos lógicos existenciais para encontrar a essência que gatilhou o efeito ou o fenômeno. Veja, um efeito na realidade é a somatória de efeitos existenciais. Toda existência tem um efeito. Imagine um remédio. O remédio ele faz efeito ao combinar os efeitos de várias plantas e substâncias diferentes. A busca por compreender a realidade é algo que evoluiu muito rápido depois da ascensão do iluminismo. Antes do iluminismo houve toda uma semeação desse indivíduo que tem consciência da realidade, mas o iluminismo foi meio que o ápice desse cenário. Entender os padrões da realidade saiu de um hobby para uma ferramenta básica de análise da realidade em centros de discussão de ideias. E aí tu corta para 2025 e estamos presos em discussões sem comprovação nenhuma ou resultado, se baseando apenas em esperança alienada, ao invés de se calcular e rastrear os efeitos lógicos práticos na própria realidade. Nós estamos em uma briga sem sentido. Então, se tu conseguir captar que nós saímos do cálculo da realidade em algum momento da história, saímos do cálculo da realidade para abraçarmos uma histeria emocional, você mata praticamente aí toda a provocação, inclusive essa ideia de raiz racional. Como disse, a democracia que os polos ideológicos tanto defendem é nada mais nada menos que a disputa pelo imaginário popular na busca de projetar ideias que grupos específicos desejam. É só embutir coisas na cabeça da massa. A subordinação às regulações que os escolhidos pelo sufrágio eleitoral fazem é a essência da democracia, é o porquê que a democracia foi criada. Estamos vendo uma luta pela deturpação do conceito de democracia que ignora totalmente o cuidado com a coisa pública e foca em apenas extrair recursos para projetos de grupos específicos. Os recursos que os indivíduos usam para competir socialmente e para reserva pessoal são roubados para o bem do coletivo. A democracia moderna é um show para escolher quem vai pegar a maior fatia do roubo, que é a extração dos recursos dos indivíduos com a desculpa de se fazer o bem. É sempre essa busca por uma moral democrática, que na verdade não existe. As punições que veremos serão utilizadas com a justificativa da luta não democrática, quando na verdade a dinâmica que antecede o voto é uma disputa por ideias de grupos que partem de princípios opostos. Então, a democracia é uma coisa, a luta para decidir quem vai ocupar essas vagas é uma outra coisa. Tu pode discutir moral, mas não dá para tu falar que isso é democracia. Não existindo assim um princípio base que gere uma ancoragem sobre o que está sendo discutido, não existe nem moralidade para isso, porque não existe um princípio a se partir. Então assim, toda essa briga acaba sendo justificada enquanto proteção de um provável mundo opressor. Veja, é tanta camada de abstração que acaba passando sem que as pessoas percebam. De administração pública passou para pegar recursos
e aprovar ideias que levem grupos específicos para uma terra prometida, não importando se outras pessoas vão ser prejudicadas. O importante é levar o meu grupo para frente, e você antidemocrático caso não aceite. Então assim, ao meu ver, a falta de maturidade da massa acaba gerando esse apadrinhamento do livre-arbítrio por parte dos agentes públicos. A moralidade do discurso é definida pelo próprio povo, só que um povo que tem 70% de marginalizado não tem civilidade ou moral para calcular o cenário, o que acaba aí dificultando a quebra do propósito, a quebra desse positivismo coletivo. Então assim, toda essa palhaçada é um grande jogo em busca do uso do potencial do Estado. O problema disso tudo é que o pulo do gato nessa história toda é o fato de que toda a guerra política, na verdade, é só uma camada de loucura e que vamos para mais um ciclo eleitoral com as reais necessidades que são custo e esforços negligenciados pelos memes políticos que vão se candidatar não para regular o Estado, mas sim para beneficiar o grupo que vota nele. O circo fica mais evidente quando os envolvidos no início da janela eleitoral já estão desviando o foco para se vota ou não em algum meme político, já que o Bolsonaro foi preso e eles não se importam, na realidade, com o Brasil, se importa com o bem-estar do Bolsonaro. Tipo, o país está afundando, o HB20 a 120 mil e delegado de bolha bolsonarista se recusando a ter participação no que eles estão chamando agora de a ascensão da centro-esquerda, que até ontem era peça quase que fundamental e estratégica para os bolsonaristas. Então, assim, o Estado continuará sendo usado para beneficiar e trazer benefícios particulares às custas da desgraça do povo. Eu pego o dinheiro, beneficio quem vota em mim e o restante que se ferre. E quem não vota em mim é um inimigo, é um bloco único. É como se não existisse um degradê militante. Então, assim, como já havia antecipado, janelas eleitorais no Brasil é só apelo e manutenção de pique emocional e revanchismo e todo tipo de insinuação como bordão moral. Ninguém vai entrar para tentar propor algo possível, uma regulação que melhore algo. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que dentro dessas estratégias de provocar um choque entre grupos, é que os esquerdistas já estão cagando para o Lula e os direitistas meio que já entendem que vão ter que fazer, entre muitas aspas, aí, um voto útil no Tarcísio, o que me deixa um pouco mais tranquilo em relação a essa proposta de violência acima da média. Já que tu não vai votar em mim, então eu vou atiçar os meus gados para te atacarem. Vi muita gente convocando uma retaliação social por conta de algumas mortes de influências e puxando aquela revolta contra o apoiador de esquerda, sendo que dentro da ideia de eleitor ideológico, você vai ter aí do recebedor de auxílio até o militante universitário que é um pouco letrado e que acha que é Deus. Existem várias camadas com interesses e limitações. Então assim, é loucura você homogeneizar todo grupo de pessoas que votam na esquerda ou na direita. É muito complexo tu homogeneizar o interesse de 50 milhões de pessoas. Então é muito difícil tu projetar o futuro sem analisar um cenário de realidade paralela. Sempre tento trazer aí a minha definição de alguns conceitos para ajudar com alguma referência em relação ao vocabulário que o cenário político vem utilizando. Muito pelo fato que vão abstrair vários conceitos e todo tipo de termo possível para gerar desconexões da massa em relação às suas próprias ações e promessas. Então vão distorcer a realidade para que a massa não entenda as suas próprias dificuldades nem as promessas dos políticos. Essa briga política é a coisa mais estúpida ainda quando se analisa o propósito por detrás de toda essa palhaçada. Todas as mortes e violências sem sentido que tem acontecido, quando se pergunta, bem, é pelo que estão lutando? Um monte de maluco está lutando dentro de uma miragem de realidade que eles julgam ser a solução dos seus problemas. A pergunta lógica a se fazer é, baseado em quê? Então assim, baseado em literaturas mortas que já afundaram todos os países do planeta? Existe realmente uma trilha racional que justifica o ímpeto de quem acha que está certo abater outras pessoas? E é aquilo, toda essa palhaçada sempre ancorada nesse verniz de âncora democrática. Eu sei que é repetitivo, mas eu entendo democracia como a subordinação às regulações que os agentes escolhidos por sufrágio eleitoral fazem. Só que se tornou uma guerra de narrativa para esconder que a principal causa dos problemas da massa em relação a conseguir acesso às demandas dos seus propósitos, na verdade, são carga tributária e desequilíbrio demográfico. O Brasil não sustenta 5.500 cidades. O Brasil não sustenta essa carga tributária para pagar super salário.
para manter rentista ganhando dinheiro. Então, assim, estamos presos em uma neoteocracia onde a imagem social vale muito mais que os próprios efeitos lógicos. As pessoas preferem se abraçar em pequenos lampejos de esperanças, de representações ideológicas que necessariamente aceitarem que vão ter que disputar espaços e recursos com herdeiros e pessoas naturalmente capacitadas. E deixar de pensar que uma lei estatal vai controlar a discrepância biológica dos indivíduos de um ambiente, que todas as categorias de comparação vão ser igualadas porque existe uma lei. Isso é estupidez. Então, assim, indo para um segundo bloco, trazendo uma ideia que pode reduzir um pouco dos danos, é uma ideia de quebra de imaginário, um alerta para essa quebra de imaginário que os políticos estão fazendo, e trazer a ideia aí de ancoragem técnica enquanto essência de precaução. É mais uma provocação em que o que resta é a busca particular por conhecimento e análise de cenário público e político. Vou repetir, não deixe o seu subconsciente desprotegido para malandros eleitorais cagarem nele. É tudo o que eles querem e precisam. Essa guerra já é uma abstração do que de fato é real. Democracia não é essa tentativa de implementação de gatilho ideológico. Tem gente se matando sem nem saber o porquê. Foque apenas nas propostas de como os agentes políticos estão propondo fazer nas áreas que realmente vão impactar na sua vida cotidiana. Fuja de propostas coletivas, pois qualquer indivíduo é dissolvido em qualquer coletivo. Não existe indivíduo dentro de um coletivo. Suas necessidades nunca serão coletivas, pois os seus espaços produtivos e sociais dificilmente serão os mesmos. O seu ciclo de vida dificilmente vai ser igual ao do outro. Você é único, se prendendo a um outro indivíduo, a um outro grupo, apenas quando se analisa o custo de acesso das existências que vocês precisam para sobreviver. Então, assim, não faz sentido essa comparação de igualdade. Então, fique ligeiro e sempre busque tentar entender o protocolo da materialização da ideia que o político está tentando promover. Ao invés de olhar para o bordão ideológico, olhe para como os agentes estão propondo executar os seus projetos. Tu vai perceber o quão burro e louco os agentes públicos e políticos são. Eles contam com a negligência e falta de capacidade intelectual da maioria para meter o louco. O truque mais simples é gerar problematização moral na ideia do adversário do polo ideológico, como se todas as ideias fossem milagrosamente simples de serem executadas. Então tudo que é proposto vai ser taxado de algum ismo, comunismo, fascismo, sem que as ideias se proponham a algo. É só um espantalho que vai ficar se degladiando. Então, assim, vão discutir miragens com todo o fervor, quando na verdade as ideias de ambos os lados não têm nenhum rastro em cálculo lógico. É só bravata eleitoral, é só picanha na farinha. Então, assim, faça uma construção racional sobre o que esse pessoal está fazendo. Toda proposta visa estancar a perca de potência de determinada existência e, se possível, a recuperação da potência perdida. Então, se eu tomo um remédio, eu quero estancar minha dor de cabeça e, se possível, recuperar a saúde do meu corpo. Rastrear ou trilhar um conjunto de probabilidades de efeitos e mensurar a proporção que está pedindo a resolução e analisar o que está sendo proposto, se faz sentido, se o que está sendo proposto não é só um truque de campanha eleitoral. Você pega e tem 1000 pessoas com fome. Eu vou propor que eu vou dar pão para as pessoas, mas eu vou dar quantos pacotes de pão? Se eu der um pacote de pão, eu não resolvo nada. Mesmo que seja verdadeiro que pão mate a fome. Tomar açaí cura braço quebrado? Você tem que analisar se realmente é eficaz e se realmente tem alguma eficiência, porque aí tu sai desses bordões que são utilizados para se tornarem espantalhos. Fazer uma trilha de probabilidade a partir de uma proposta de protocolo, ao meu ver, é o mínimo que um adulto minimamente civilizado deveria fazer. Não dá para viver de arrepios e sustos de espantalhos ideológicos, que nem sequer prometem alguma coisa, só alegam que o outro é X. Então, assim, a construção racional serve pelo menos para analisar esse drama e identificar que o seu político é só um palhaço que está tentando te iludir. E é aquilo, tenha o mínimo de maturidade intelectual. Sempre falo de imaturidade por parte da sociedade, do brasileiro médio. Então, assim, se por um lado eu acho que essa imaturidade é o principal motivo de toda a desgraça, por outro também não peso muito no brazuca médio, porque no Brasil tem poucas fontes de intelecto não
ideologizado que apenas foque em tentar se proteger de políticos. Conhecimento como os de 2010, que tinha mais o intuito de demonstrar os conceitos e tipos de filosofias existentes, já nem existem mais. O que sobra é tentativa de armadilha eleitoral. Então, assim, você se considera uma pessoa que tem um potencial intelectual no mínimo aceitável, a ponto de dizer que você é uma pessoa madura? Você consegue ver as intenções por trás das promessas de ajuda dos políticos, ou ainda acredita que o coletivo ideológico vai te levar para um lugar melhor? E pode ficar tranquilo, relaxa, não vou te vender um curso, é só uma provocação, é só uma pergunta. Então, assim, você ainda está dentro de uma distração popular? Tu já consegue ver que todo movimento político, todo cenário político é apenas um entretenimento para pessoas com 30 a mais? Já parou para pensar que a Câmara vota aí a toque de caixa pelo menos 3 leis por dia e que todas elas só aumentam a extração da massa e da classe média sem nem serem noticiadas por conta de barulhos maiores de Bolsonaros e Lulas da vida? Então, assim, tu já conseguiu perceber que sempre que alguém desponta do nada, vem um caso de corrupção, uma fala fora de ordem, uma peruca, e os inimigos começam a os cercar e os oprimir? Você está sempre vendo um herói injustiçado? Você tem um herói que vai te deixar chateado caso ele seja atacado nas redes sociais? Se sim, melhore, porque você tem que analisar melhor todo esse cenário político, que tu vai ver que todo mundo ali são seus inimigos. Já parou para analisar o bloco de força e toda a atuação dentro do fluxo de poder dentro da Câmara dos Deputados? Tu já reparou que temos aí 3 blocos de poder, que são direita, esquerda e centrão, e que o centrão é um bloco maior que a direita e a esquerda juntos, sem que ninguém nem conheça quem tá no centrão? Tu já parou para pensar como os líderes das casas legislativas são oriundos de currais semi-escravocratas do norte e nordeste? Já se perguntou aí o porquê os lobbies e lobistas sempre passam as suas vontades por esses agentes fantasmas que são mercenários de toda a desgraça e cartelização burocrática do país? Se não, fique ligeiro, porque você pode estar sendo enganado, beleza? Moral da história: toda novela política tem como objetivo de sequelar e forçar a raciocinar dentro do polo emocional. O cenário político vai usar qualquer coisa para manter os seus escravos presos nesse carrossel de mídia mórbida. Ou seja, é só uma luta vazia. As pessoas estão se matando sem terem nenhum motivo racional por trás disso. É só um desafogo emocional e racional, se baseando apenas em bordões e palavras de poder, que visam, obviamente, aí disputar o imaginário político na cabeça dessa própria massa. Não é democracia, é só roubo de estrutura estatal. A política em si é uma miragem, é uma mentira. Não seja cooptado. Faça ancoragem racional. Sempre mantenha uma base de conceitos que respeitem a causalidade orgânica. Ideias que quebrem espaços individuais são apenas ferramentas do Estado que ele precisa que você aprove para ele usar em você mesmo, beleza? Toda provocação é revolta de atos. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito intelectual. Não flua intelectualmente com a massa. Não aceite tudo mastigadinho. Corra atrás de conhecimento e faça análise do discurso público atual. Se mantenha atento ao show sem abraçar um dos lados. Trave um sarrafo lógico e racional, e qualquer um que não atravessar esse sarrafo, você o considere burro e o descarte, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização e preciso do seu apoio. Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.